Lei número 6.830, de 22 de setembro de 1980, dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública e da outras providências. Artigo 1º. A execução judicial para a cobrança da dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e respectivas autarquias será regida por esta lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Artigo 2º. Constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 64, com as alterações posteriores que estatuem normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Parágrafo 1º. Qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º será considerado dívida ativa da Fazenda Pública. Parágrafo 2º. A dívida ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. Parágrafo 3º. A inscrição que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição para todos os efeitos de direito por 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de fim do aquele prazo. Parágrafo 4º. A dívida ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional. Parágrafo 5º. O termo de inscrição de dívida ativa deverá conter, inciso 1º, o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros. Inciso 2º, o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato. Inciso 3º, a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. Inciso 4º, a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo. Inciso 5º, a data e o número da inscrição no registro de dívida ativa e, inciso 6º, o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. Parágrafo 6º. A certidão de dívida ativa conterá os mesmos elementos do termo de inscrição e será autenticada pela autoridade competente. Parágrafo 7º. O termo de inscrição e a certidão de dívida ativa poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico. Parágrafo 8º. Até a decisão de primeira instância, a certidão de dívida ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. Parágrafo 9º. O prazo para a cobrança das contribuições previdenciárias continua a ser o estabelecido no artigo 144 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960. Artigo 3º. A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro a quem aproveite. Artigo 4º. A execução fiscal poderá ser promovida contra, inciso 1º, o devedor, inciso 2º, o fiador, inciso 3º, o espólio, inciso 4º, a massa, inciso 5º, o responsável nos termos da lei por dívidas tributárias ou não de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado e, inciso 6º, os sucessores a qualquer título. Parágrafo 1º. Ressalvado o disposto no artigo 31, o síndico, o comissário, o liquidante, o inventariante e o administrador, nos casos de falência concordata, liquidação, inventário, insolvência ou concurso de credores, se, antes de garantidos os créditos da fazenda pública, alienarem ou derem em garantia quaisquer dos bens administrados, respondem solidariamente pelo valor desses bens. Parágrafo 2º. A dívida ativa da fazenda pública, de qualquer natureza, aplicam-se as normas relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária, civil e comercial. Parágrafo 3º. Os responsáveis, inclusive as pessoas indicadas no parágrafo 1º deste artigo, poderão nomear bens livres e desembaraçados do devedor, tantos quantos bastem para pagar a dívida. Os bens dos responsáveis ficarão, porém, sujeitos à execução se os do devedor forem insuficientes à satisfação da dívida. Parágrafo 4º. Aplica-se à dívida ativa da fazenda pública de natureza não tributária o disposto nos artigos 186 e 188 a 192 do Código Tributário Nacional. Artigo 5º. A competência para processar e julgar a execução da dívida ativa da fazenda pública exclui a de qualquer outro juízo, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário. Artigo 6º. A petição inicial indicará apenas, inciso 1º, o juiz a quem é dirigida, inciso 2º, o pedido e, inciso 3º, o requerimento para a citação. Parágrafo 1º. A petição inicial será instruída com a certidão da dívida ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita. Parágrafo 2º. A petição inicial e a certidão de dívida ativa poderão constituir um único documento preparado, inclusive por processo eletrônico. Parágrafo 3º. A produção de provas pela fazenda pública independe de requerimento na petição inicial. Parágrafo 4º. O valor da causa será o da dívida constante da certidão com os encargos legais. Artigo 7º. O despacho do juiz que deferir a inicial importa em ordem para, inciso 1º, citação pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º. Inciso 2º, penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução por meio de depósito, fiança ou seguro-garantia. Inciso 3º, arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar. Inciso 4º, registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no artigo 14 e, inciso 5º, a avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Artigo 8º. O executado será citado para, no prazo de 5 dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa
ou garantir a execução, observadas as seguintes normas. Inciso 1º. A citação será feita pelo correio com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma. Inciso 2º. A citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 dias após a entrega da carta à agência postal. Inciso 3º. Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital. Inciso 4º. O edital de citação será afixado na sede do juízo e publicado uma só vez no órgão oficial gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 dias e conterá apenas a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no registro da dívida ativa, o prazo e o endereço da sede do juízo. Parágrafo 1º. O executado ausente do país será citado por edital com prazo de 60 dias. Parágrafo 2º. O despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição. Artigo 9º. Em garantia da execução pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa, o executado poderá, inciso 1º, efetuar depósito em dinheiro, a ordem do juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária. Inciso 2º, oferecer fiança bancária ou seguro-garantia. Inciso 3º, nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11, ou, inciso 4º, indicar a penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. Parágrafo 1º. O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge. Parágrafo 2º. Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro-garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros. Parágrafo 3º. A garantia da execução por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia produz os mesmos efeitos da penhora. Parágrafo 4º. Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora. Parágrafo 5º. A fiança bancária prevista no inciso 2º obedecerá às condições pré-estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Parágrafo 6º. O executado poderá pagar parcela da dívida que julgar incontroversa e garantir a execução do saldo devedor. Parágrafo 7º. As garantias apresentadas na forma do inciso 2º do caput deste artigo somente serão liquidadas no todo ou parcialmente após o trânsito em julgado de decisão de mérito em desfavor do contribuinte, vedada a sua liquidação antecipada. Artigo 10. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução de que trata o artigo 9º, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Artigo 11. A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: inciso 1º, dinheiro. Inciso 2º, dívida
título da dívida pública, bem como título de crédito que tenham cotação em bolsa. Inciso 3º, pedras e metais preciosos. Inciso 4º, imóveis. Inciso 5º, navios e aeronaves. Inciso 6º, veículos. Inciso 7º, móveis ou semoventes. E inciso 8º, direitos e ações. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção. Parágrafo 2º. A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso 1º do artigo 9º. Parágrafo 3º. O juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial particular ou da fazenda pública exequente, sempre que esta o requerer em qualquer fase do processo. Artigo 12. Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado mediante publicação no órgão oficial do ato de juntada do termo ou do auto de penhora. Parágrafo 1º. Nas comarcas do interior dos estados, a intimação poderá ser feita pela remessa de cópia do termo ou do auto de penhora pelo correio, na forma estabelecida no artigo 8º, incisos 1º e 2º para a citação. Parágrafo 2º. Se a penhora recair sobre imóvel, far-se-á a intimação ao cônjuge, observadas as normas previstas para a citação. Parágrafo 3º. Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado ou de seu representante legal.